Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Estamos então, aí iniciando mais um bimestre com as nossas aulas ainda à distância. Vocês viram que a situação aqui no nosso estado ela ainda está bastante complicada, então nós ainda não retornaremos, para as nossas aulas presenciais. Então nós já tivemos aí praticamente 2 bimestres, né? E esses bimestres ficaram quase que inteiramente à distância. E o terceiro já está pelo menos até a metade com essas aulas ainda remotas, tá? A nossa volta vai depender de como a pandemia aí vai estar no próximo mês ou nos próximos meses, tá ok? Então nós vamos continuar com as nossas videoaulas, onde eu vou estar explicando aí o conteúdo para vocês, né? Passando também um resumo através da nossa APC, né? E as atividades referentes àquele conteúdo, tá certo? Então, nós continuamos ainda com a nossa forma de comunicação através do WhatsApp. E quando vocês tiverem dúvida, algum questionamento, né, vocês ainda podem estar entrando em contato comigo, que eu vou estar atendendo aí a cada um de vocês no particular, tá ok? Então, nosso terceiro bimestre, ele vai iniciar, né? Nós estamos trabalhando o conteúdo referente à célula. Nós já vimos praticamente todas as estruturas. Falamos a respeito da parte de função, de característica, forma, né? E agora a gente vai detalhar um pouquinho a respeito do núcleo celular para que a gente possa entrar no conteúdo de divisão. Então, vai ser uma aula aí que vai anteceder, né, o processo de divisão celular, tá certo? Então, nós estaremos na aula de hoje comentando aí a respeito de algumas características referentes a esse núcleo celular, tudo bem? Então, vamos começar. Então, nós vamos ter lá, né, que o núcleo, ele vai variar tanto em número, né, em quantidade de núcleos, quanto em forma, dependendo aí da célula que está sendo estudada. Então, nós temos uma variação bastante grande. Vale lembrar que eu coloquei algumas observações, né, que o núcleo vai estar presente só na célula eucarionte. Lembrem que a célula procarionte, aquela célula simplesinha, das bactérias, ela não apresenta um núcleo, né? Então, ele está presente nessas células eucariontes e que dentro desse núcleo, né, nós vamos ter os cromossomos. E esses cromossomos, eles também vão variar aí em quantidades, dependendo da espécie de ser vivo que está sendo estudada. Focando no ser humano, né, que é nosso objeto de estudo, o ser humano, ele tem 46 cromossomos, né, divididos em 23 pares. E o que seria esse cromossomo? Seria, então, a molécula, né, de DNA, lembrando que o DNA é o que está carregando nossas características, né, os nossos genes, junto com proteínas chamadas de proteínas histonas, tá? Esse nome é bastante importante, é uma proteína que costuma cair bastante em vestibular. Então, como eu já tinha comentado com vocês, o DNA vai ser uma fita longa, né? E essa fita, para a formação desses cromossomos, que o DNA precisa estar condensado, essas proteínas elas vão servir como um apoio, como uma base, né? Para o DNA poder se enrolar ali e, de fato, se condensar, dando origem aos cromossomos. E vocês podem observar isso aqui na imagem. Então, nós temos a fita, né? Fita dupla, formando a dupla hélice. Nós vamos ter os nucleotídeos, ou as bases nitrogenadas, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Reparem que ele vai se condensando, né? Formando os cromossomos. E esses cromossomos aí, eles vão ajudar no controle das atividades celulares, né? Porque como é um material genético, com genes e tudo mais, vai ter a parte ali que está geneticamente ativa. Então, em relação ao número, eles podem ser, né, em relação ao núcleo, a célula pode ser mononucleada, esse mono é de 1, então significa que essa célula ela vai apresentar um único núcleo. Ela pode ser anucleada, no caso aí esse A vem de não, e vai ser uma célula então que ela não tem núcleo, ou ela pode ser multinucleada, no caso quando apresentar aí 2 ou mais núcleos, tá certo? Então, como a gente viu, vai variar bastante em relação ao número e também em relação à forma, dependendo do tipo celular em questão. Daí eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Só para vocês verem como isso acontece. Então, nós temos aqui, no caso de uma célula multinucleada, isso aqui é um tecido, né,
muscular que forma o coração. Então, em roxinho aqui é só um esqueminha, né? Mas em roxinho aqui dá para vocês verem que nós temos os núcleos. Então, aqui nesse caso dessa imagem, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 núcleos, tá certo? Então, nós temos um exemplo de uma célula multinucleada. Ainda em relação aos seres humanos, a célula anucleada mais conhecida e talvez a mais cobrada em vestibular seriam as hemácias, tá? Ou glóbulos vermelhos, que estão presentes no sangue. Reparem até que ela tem esse formato de disco côncavo, né? Que aqui no fundinho, aqui no meio ele é mais fundinho, justamente pelo fato do núcleo estar ausente. É uma célula, então, que ela é tão especializada na função que ela realiza, que ela não vai apresentar esse núcleo, tá certo? E daí, em relação às células aqui mononucleadas, nós temos alguns exemplos de glóbulos brancos ou de leucócitos, tá? Que aqui tá bem coradinho, tá? No caso aqui é uma imagem de microscopia, né? Dá para ver nitidamente esse núcleo corado em roxo, tá? Então aqui tem uma célula, aqui tem outra, ok? Falando agora em relação à carioteca. Pessoal, aqui é bastante importante. Carioteca vai ser a membrana nuclear, vai ser o núcleo propriamente dito, mas o vestibular costuma cobrar com este nome, carioteca. Então é importante aí que vocês guardem. Como a gente viu, né? A carioteca, ou núcleo, ele vai estar presente nas células eucariontes e ele vai ser formado por uma membrana lipoproteica. Lipo de lipídio, né, de gordura, e proteica de proteínas. Então, uma camada, uma membrana aí, lipoproteica. Nós vamos ter a presença aqui de ribossomos e também nós vamos ter a presença do espaço perinuclear, tá? Fazendo a comunicação ali com a parte interna e a parte externa do núcleo. Lembrando que não tem uma comunicação com a parte exterior da célula. A parte interna vai ser ali o núcleo propriamente dito, onde vai estar o nucleoplasma, né? E a parte externa vai ser onde está o citoplasma da célula, onde estão as organelas. Vale lembrar aqui também que esses ribossomos que estão aderidos a essa membrana, qual que é a função deles? Fazer a síntese, né? A produção de proteínas, ok? Que a gente viu no bimestre passado. E nesses poros nucleares, nós temos aqui uma troca de substâncias. Então, as substâncias aqui, elas conseguem atravessar essa camada lipoproteica, tanto para a parte interna como para a parte externa, de acordo com a necessidade que a célula tiver. Lembra que a gente também viu isso quando a gente estudou membrana plasmática, né? Que não vai entrar membrana, não vai entrar estruturas ou sair estruturas ali de qualquer jeito. Isso tem existe um controle por trás, né? E vai entrar o que a célula precisa e vai sair também o que o núcleo, no caso, está precisando, ok? Tranquila essa parte? Continuando aqui, nós vamos ter também o nucleoplasma e também a cromatina. Quando a gente fala de nucleoplasma, a gente está falando da estrutura aqui, ó, interna do núcleo. Seria como se fosse o citoplasma, mas pelo fato de estar dentro do núcleo, recebe esse nome de nucleoplasma, tá certo? Então, ele vai ser formado pelo carioninfa, e esse carioninfa vai ter como composição principal a água. Então, ele imagine como a consistência de um gel. E nessa água vão estar inseridas, então, enzimas, íons, o ATP, né, que seria a energia utilizada na célula, que é a adenosina trifosfato, por exemplo, tá? Vale lembrar também que nesse nucleoplasma nós vamos ter o material genético, que aqui na imagem também está sendo representada em roxo, tá certo? Então, esse material genético ele vai se condensar e ele vai formar aqui a cromatina. E essa cromatina, então, como a gente já tinha discutido um pouquinho, ela nada mais é que o DNA, né? E ele condensado ali em proteínas denominadas proteínas histonas. Então, nessas proteínas, esse DNA vai estar enrolado. E no meio desse DNA, nós vamos ter os genes, tá? Que vão ser responsáveis pelas características hereditárias. Então, nós herdamos características dos nossos pais, né? Do pai e da mãe. Essas características, elas estão presentes nesses genes que estão formando o DNA. Então, ele não é igual ao do nosso pai e da nossa mãe. Ele
tem características ali próximas, né? Mas é feita a junção dos dois, tem a mistura. Então nós temos essas características que lembram o pai e lembram a mãe. Às vezes cor do cabelo, cor do olho, aspecto do cabelo, né? Cor da pele. Por exemplo, isso também vale para algumas doenças, né? E algumas outras características do corpo. Além disso, esse DNA ele vai fazer o comando celular, então ele acaba controlando a célula como um todo. Então as organelas ali e todo o resto são comandados aí, né, por esse núcleo contendo aí esses genes formados pelo DNA. Quando a gente fala de cromatina, isso também é bastante importante a nível de vestibular, nós vamos ter dois tipos de cromatina. Ela pode ser heterocromatina ou ela pode ser eucromatina. Falando da heterocromatina, olhem aqui a imagem. Aqui é uma imagem de verdade, tá? Se vocês observarem, nós vamos ter aqui regiões do núcleo, né? Que estão mais claras e nós temos regiões que são mais escuras. Isso aqui é bem fácil da gente observar. As regiões mais escuras, elas são chamadas de heterocromatina. Então, por que ela é mais escura? Porque nessa região, o material genético ele vai estar mais condensado, ele vai estar mais juntinho. E nessas regiões, nós dizemos que ela não tem genes ativos. A eucromatina, que é a região mais clara, são as regiões menos condensadas, né? E são nessas regiões menos condensadas, né, que nós encontramos os genes ativos, tá? Isso é extremamente importante. Então, eu coloquei até aqui uma imagem só para vocês observarem, né? Nós teríamos aqui um cromossomo, o centrossomo dividido na parte superior e inferior, né? E reparem que tem a parte menos condensada, chamada de eucromatina, né? Onde estão os genes ativos. E essa parte, então, mais condensada, chamada de heterocromatina, aonde não estão os genes ativos, ok? Continuando aqui, dentro do núcleo, nós vamos encontrar uma região também chamada de nucleolo. Então, nessa região chamada de nucleolo, ela vai ser uma região mais densa, né? Observem aqui a imagem. Isso tudo em roxo é o meu núcleo. Aqui no centro desse núcleo está o nucleolo. Então, ele é mais escuro pelo fato dele ser mais denso. Não existem membranas fazendo essa delimitação entre núcleo e nucleolo, tá certo? E ele vai ser formado, aí vai ser composto, né, por ribonucleoproteínas e também por RNA ribossômico, que vai dar origem ali aos ribossomos. E essa região ela acaba sendo extremamente importante porque nós vamos ter o processo de transcrição do RNA ribossômico, né? Vocês ainda não estudaram o processo, a gente vai comentar um pouquinho hoje, mas durante esse processo de transcrição, ele vai ter mais outra etapa, que é a tradução, né? Nós vamos ter a síntese proteica. E essas proteínas que vão ser produzidas ali são extremamente importantes, né, para o funcionamento do corpo como um todo, tá ok? Falando agora em relação aos cromossomos, né? Nós vamos ter que o cromossomo ele tem algumas regiões e também alguns tipos de cromossomos, tá? Então eu coloquei aqui uma imagem de um cromossomo. Nós temos a célula, né, como um todo, aqui em azul. Nós temos o núcleo dessa célula em laranja. E lá dentro do núcleo nós temos então os cromossomos. Lembrando que a quantidade vai variar de acordo com a espécie. Só tem que saber da espécie humana, que são 46 cromossomos divididos em 23 pares. Peguei um cromossomo aqui qualquer e eu observei ele então para mim ver o que eu consigo enxergar de principal, certo? Em um primeiro momento vocês têm que lembrar dessa região chamada de centrômero, tá? Que aqui está em laranja, meio avermelhado. Então é por esse centrômero que as cromátides irmãs, aqui nós temos duas cromátides, né? Essa aqui seria uma e essa aqui seria outra. É por essa região que os cromossomos eles vão estar ligados. Então as cromátides irmãs se ligam através do centrômero.
E essas estruturas aqui soltas, nós chamamos então de braços, tá certo? Então nós vamos ter um cromossomo com 4 braços, tá certo? Então aqui nesse esquema específico, nós vamos ter 2 braços que são mais curtos e 2 braços que são mais longos. Esse posicionamento de braços, né, ele vai ser bastante variante de acordo com o tipo de cromossomo que a gente estiver estudando, tá? Então, vão ter 4 tipos que eu já vou apresentar para vocês e eles vão variar de acordo com a posição do meu centrômero, tá? E daí vale lembrar que esses cromossomos eles estão sendo formados, né, por esse DNA, que tem os genes, condensados na proteína histona, tá ok? Então, aqui teria esse exemplo de organização. Então, nós teríamos aqui a fitinha de DNA, né, em dupla hélice, porque são 2 fitas. Repare, então, que ela está se enrolando na proteína histona. Depois dela se enrolar nas proteínas histonas, ela começa a se organizar de forma a formar uma condensação. E essa condensação, então, dá origem ao cromossomo. Então, nós teríamos aqui uma cromátide e aqui nós teríamos outra cromátide chamada de cromátide irmã. E elas estão ligadas aqui no meio, né, por essa região chamada de centrômero, ok? Isso aqui também é extremamente importante, tá? Isso aqui é um pouquinho de decoreba, né? Vamos comentar assim. Mas os cromossomos eles podem ser classificados em 4 tipos. E o critério de classificação vai ser a posição do centrômero, né? Que está ligando essas cromátides, tá certo? Então, no primeiro desenho aqui, quando o centrômero ele estiver na região do meio, né? Na região mediana, e os braços tiverem basicamente o mesmo tamanho, a gente chama esse cromossomo de cromossomo metacêntrico. Quando o centrômero se deslocar um pouquinho para a porção superior ou inferior e os braços ficarem de tamanhos desiguais, nós chamamos de cromossomo submetacêntrico. Quando o centrômero se deslocar de forma que os braços possuem uma desproporção muito grande, então nós temos 2 braços extremamente longos e 2 extremamente curtos, nós chamamos esse cromossomo de acrocêntrico. E quando o centrômero se deslocar na porção terminal do cromossomo, de forma que nós só vamos ter 2 braços, nós chamamos o cromossomo de telocêntrico. Então, reparem aí, né, que a classificação ficou de acordo, de fato, né, com a posição do centrômero, tá ok? Continuando aqui, nós temos o que nós chamamos de dogma da genética, que eu vou apresentar para vocês de uma forma bastante simplificada, porque isso aqui é bastante complicadinho para vocês conseguirem entender, mas se vocês pegarem a ideia principal, eu já vou ficar feliz. Então, nós temos uma relação entre o DNA, o RNA e as proteínas, que é esse dogma da genética. Então, começando aqui, né, nós temos o processo de duplicação e replicação do DNA, tá certo? Então, o DNA ele vai ser formado por nucleotídeos, que são essas estruturas coloridas. Nós temos 4 tipos de nucleotídeos relacionados ao DNA: adenina, timina, guanina e citosina. Onde, obrigatoriamente, como a fita é dupla, a adenina se liga com a timina e a timina se liga com a adenina. É regra, tá, gente? E a guanina vai se ligar com a citosina e a citosina vai se ligar com a guanina. Sempre seguindo essa regra no DNA. Adenina, timina, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, tá? Lembrando que isso acontece pelo fato da fita de DNA ser dupla, tá ok? Então, a fita precisa se separar, né? Para que ela possa sofrer o processo aí de duplicação ou replicação. A fita de DNA, ela pode ser lida em RNA. Isso aqui é bem importante. A leitura da fita de DNA para RNA, a gente chama de
transcrição. Então, o DNA seria transcrito em RNA. Mas, professor, qual é a diferença? A primeira é que a fita de RNA é uma fita única, tá? A de DNA é uma fita dupla, RNA é uma fita única. E no RNA, nós temos também os nucleotídeos, né? Também são 4, porém aqui nós temos uma diferenciação. No DNA, nós tínhamos a presença da timina. O RNA não tem timina. No lugar dela, nós temos a presença da uracila, tá certo? Então, enquanto o DNA tem adenina, timina, guanina e citosina, o RNA vai ter adenina, uracila, citosina e guanina, tá ok? E nós ainda vamos ter uma última parte aqui, né? Que é quando o RNA ele é traduzido em proteínas, que nós chamamos o processo de tradução. Vale lembrar aqui que essas proteínas que vêm do processo de tradução, do processo da leitura dessa fita de RNA, não são as proteínas obtidas através da alimentação, tá? São proteínas que o corpo produz, né, através desse processo, e que são essenciais, são vitais para o funcionamento do organismo como um todo, tá certo? Então eu coloquei aqui, né, só falando um pouquinho a respeito do DNA para a gente fechar a nossa aula, tá certo? Então o DNA nós chamamos de ácido desoxirribonucleico, né? Nome aí bastante interessante para vocês colocarem no filho de vocês, ácido desoxirribonucleico. Nós vimos então que ele vai ser formado por nucleotídeos e são 4 nucleotídeos. O que vocês têm que saber das ligações? Então a adenina ligando com a timina ligando com a adenina, a citosina ligando com a guanina e a guanina ligando com a citosina, tá certo? Isso tem que saber? Sim. Precisa saber desse pareamento. Nós vamos ter aqui, né, a dupla hélice, porque a fita de DNA ela é dupla, são 2 fitas. Que elas ficam pareadas, né, de forma helicoidal, uma enrolada na outra, como se fosse uma hélice mesmo. E nós dizemos que as fitas são antiparalelas. Então, nós vamos ter uma fita em que uma extremidade vai ser 3 linhas, a outra extremidade vai ser 5 linhas. A fita que está se ligando, por que é antiparalela? Reparem que eu comecei com a 3 linhas, 5 linhas. A antiparalela vai ser 5 linhas, 3 linhas. Por que isso acontece? Porque nós não vamos ter uma fita gêmea ali ligando. Lembrem que a adenina está ligando com a timina. A adenina não está ligando com a outra adenina. Então, elas precisam ser antiparalelas para que ocorra, né, essas ligações, esses pareamentos aqui que sempre vão obedecer a essa regra, tá? Tô reforçando aqui porque isso é bastante importante. Adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina e guanina, citosina, tá certo? Então, nós temos aqui esse exemplo dessa ligação. Então, a fita ela vai ter o grupo fosfato, né? A presença de um fosfato. Vai ter a presença de uma pentose, né? De um açúcar. E nós temos as bases nitrogenadas, que, como eu falei para vocês, segue esse grau de pareamento. Guanina com a citosina, adenina com a timina, timina com a adenina e citosina com a guanina, tá ok? Aqui também, né, mostrando esse esquema. E aqui vocês conseguem ver a questão da fita antiparalela. Então, nós temos aqui, ó, a porção terminal, 5 linhas. Seguindo essa fita, a outra porção terminal, 3 linhas. Olhem a fita que está se ligando com ela aqui do outro lado. A extremidade dessa é 5 linhas, a extremidade dessa vai ser 3 linhas. A extremidade da primeira fita é 3 linhas, a da segunda vai ser 5 linhas. Por isso que a gente diz que elas são antiparalelas. Importante. Na ligação da guanina com a citosina, nós temos a presença aqui de 3 ligações químicas. 1, 2, 3. Na ligação da adenina com a timina, nós temos a presença, seria uma ligação um pouquinho mais fraca, né?
ela tem duas ligações químicas. Uma, duas, tá ok? Isso eu não vou estar cobrando, né? Mas vocês precisam saber essa regra do pareamento, tá ok? Então não esqueçam, estudem bem ela aí, que vai ser extremamente importante para vocês. Então eu espero, né, que vocês tenham entendido aí um pouquinho do nosso assunto referente ao núcleo celular. Eu sei que é um assunto um pouquinho mais complicado, né, em vista do conteúdo que a gente estava vendo anteriormente, mas vocês dão conta aí do recado sim, tá certo? Se ainda ficar alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato aí comigo no particular, né, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Do mais, tenham um excelente, né, terceiro bimestre. Nós já estamos aí no mês de agosto, o ano, apesar de toda essa conturbação, né, o ano está passando rápido. Foquem nos estudos e façam as atividades, tá, gente? Tem muitos alunos aí ficando com atividades pendentes e isso não é legal. Além de não estar adquirindo o conhecimento necessário, né, para ir para o próximo ano e também para o vestibular, nós temos a questão da nota, né? Ficando com nota pendente, nota vermelha, nota baixa, né? Então, extremamente importante que vocês estejam fazendo todas as atividades, tá ok? Então, do mais, excelente semana e bons estudos. Tchau, tchau.